Graça e paz a todos vocês que estão aqui, a você que está nos assistindo de forma online, neste próprio momento, ou se vai assistir depois em casa, com mais tempo. Mas você fique sabendo que você faz uma falta imensa aqui no culto. Esta é a casa de Deus, o lugar para você estar. Não vai existir nenhum lugar perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas o nosso Deus que habita na igreja, Ele é perfeito. E nesta quarta-feira, Ele está te convidando não só para ouvir, mas para que você pense, a partir de hoje, de usar o teu tempo para vir à casa do Pai. Ouvir a voz dele de forma presencial, sentir a presença, sentir o Espírito mover, o Espírito agir, porque o Espírito age. É muito interessante, eu gosto de ouvir mensagem pela internet também. Quando eu estou em casa, muitas vezes, tem grandes pregadores, grandes homens de Deus, falando verdades tremendas, e eu também me dou o privilégio de ouvi-los. Mas o Espírito que está agindo no culto não está no vídeo. Ah, mas a palavra fala. É verdade, a palavra fala. Mas o Espírito que age no meio dos louvores, no meio da pregação, ele não está depois que o vídeo já foi gravado, depois que ele já percorreu todos os caminhos. Por isso você é muito bem-vindo. Faça uma análise. Hoje em dia costuma-se dizer que não preciso mais ir para a igreja, né? De casa mesmo está tudo bem. Eu não sei como que você pensa nisso, mas eu sou cristão, fui batizado em 1983. Então faz um pouquinho de tempo que sou crente em Cristo Jesus. Eu aprendi que é na casa do pão que nós recebemos alimento. É na casa de Deus que eu recebo saúde, que eu recebo cura, que eu recebo alimento para minha alma e também para o meu corpo. Então você é convidado. Nós estamos aqui na igreja Apex, aqui na região do Tatuapé, Vila Formosa. Então você é muito bem-vindo neste lugar. Tem pessoas maravilhosas que frequentam aqui, gostariam tanto de te abraçar. Você é um convidado especial desta igreja. E o tema da pregação desta noite é como ser forte em Deus. O tema original não é esse. É ser forte porque eu sou convosco. Esse é o tema original. Mas por uma questão de visualização, está dizendo a mesma coisa, como ser forte em Deus. É o que nós vamos ouvir de Deus. E o livro que nós vamos usar como texto base está lá em Ageu 2, o profeta Ageu. O profeta Ageu, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus, não é muito longo, são 9 versículos somente. No segundo ano do rei Dário, ou Dario, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vede agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor,
e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou contextualizar um pouco para que você possa entender um pouco mais dessa história. O livro do profeta Ageu, ele já começa sendo o segundo menor livro da Bíblia. Ele só perde para Obadias. Obadias é menor do que Ageu. Então Ageu é um livro pequeno e ele foi escrito no pós-cativeiro babilônico. Logo depois que o povo se libertou da Babilônia, Ageu aparece nesse contexto e vai falar ao povo. E o povo que vem deste cativeiro tinha conhecido, principalmente os velhos da época, tinham conhecido o primeiro templo. O primeiro templo, a construção do primeiro templo. A beleza do primeiro templo. Mas o templo foi destruído. E isto marcou o povo de forma muito grande. E se você pegar e ler o capítulo 1 de Ageu, você vai ver o povo falando desta perda, os sentimentos passados que eles tinham em si. E aí vem Ageu e vai trazendo uma resposta, uma palavra de Deus ao povo. Sê forte, porque eu sou convosco. Sê forte em Deus. Esta palavra eu estou trazendo para vocês, meus amigos, meus irmãos da fé, porque eu acredito que existe muita gente cansada na Igreja de Jesus. Muita gente que está extremamente cansada. E mesmo pessoas, pastor Arlete, que têm servido ao reino de Deus e vêm aqui para a igreja, elas na sua intimidade, ela lá no seu oculto, elas estão cansadas. Elas estão desanimadas. Elas estão fracas. Elas estão sem direção, mas estão ainda servindo ao Senhor. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens de Deus que passaram por momentos de cansaço, de desânimo, de decepção. O povo volta do cativeiro, e essa é uma analogia que nós temos que fazer entre esse povo e aquilo que nós estamos pessoalmente vivendo, e eu me incluo nesta palavra, porque às vezes nós temos um semblante de quem está forte, nós temos um semblante, uma aparência de quem está tudo bem, mas na verdade nós estamos que nem este povo, cansado. Olhamos para o passado e vimos uma glória imensa do que Deus fez nas nossas vidas, e olhamos para o presente e já não vemos mais. Isso nos traz uma decepção, nos traz assim, um sentimento de que Deus não está cuidando da gente, de alguma coisa está errada. Faço e não há uma resposta, não há uma mudança na minha vida,
E eu preciso mudar. E Deus vem com a palavra para a gente nesta noite. Ele vem com a palavra para nós nessa noite. É uma mensagem de Deus para a gente que está cansada, comparando hoje com ontem, achando que já viveu dias melhores. É uma palavra para quem tem tentado reconstruir algo, mais uma vez olha e pensa, não vai ficar igual ao que já foi. Esse povo aqui, se você pegar o capítulo 1, eles precisavam reconstruir o templo. Eles precisavam reconstruir. Chegou o tempo de reconstruir o templo, fazer a casa da habitação do nosso Deus. Mas eles olhavam para tudo que estava acontecendo e até às vezes se empenharam para fazer alguma coisa melhor, na força do braço. Mas quando eles olhavam para trás, lembravam da glória do primeiro templo, eles começavam a desanimar novamente. Eles começavam a reconsiderar o passado, como era muito bom lá atrás, e hoje já não é mais igual. Quantos de nós temos vivido assim? Quantos de nós estamos dentro da igreja, prestando serviço ao reino de Deus, mas estamos realmente desanimados, cansados e perdidos, porque nós não nos encontramos novamente. E Deus começa dizendo algo incrível: eis que vocês estão desanimados. E Ele pergunta: quem aí viu o templo antigo? Quem lembra da glória de antes? E agora, o que vocês veem? Porque às vezes nós olhamos para o passado e vemos uma glória de Deus imensa. E olhamos para o presente e a gente não consegue imaginar o que Deus pode fazer novamente. E aí nós desanimamos, ficamos fracos e nós não prosseguimos. Quantas pessoas estão servindo a Deus fielmente, mas em silêncio estão cansadas? Continuam vindo à igreja, continuam trabalhando, mas a alegria diminui. O maior perigo não é parar de trabalhar, é trabalhar sem esperança. É fazer a obra de Deus sem esperança. É ter uma vida familiar sem esperança. É olhar para a sua situação na sua casa e não encontrar uma motivação para acreditar que Deus pode mudar tudo que você está vivendo. Não acreditar que Deus pode fazer. Ele não se cala diante do seu desânimo. Ele não se calou, porque ele disse para Ageu, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu àquele povo. Então Deus sabe da sua situação. E nesta noite Ele traz uma palavra para você, porque Ele sabe do seu estado emocional, Ele sabe do teu desânimo, Ele sabe que você está abandonando a obra, que você está fraco na fé e que você precisa retomar a fé, a esperança. Deus não só fala quando estamos fortes, Deus fala conosco para nos fortalecer, porque Ele sabe que nós estamos passando por um momento de fraqueza. Eu peguei aqui 3 homens de Deus que passaram por essa situação, irmão. Jó foi um desses homens de Deus. Ele enfrentou perdas extremas, família, saúde, filhos, e por um período grande de angústia e questionamento sobre seu próprio sofrimento e sobre a justiça de Deus. O livro de Jó detalha essa jornada de lamento e busca para entender o porquê ele vivia aquele momento. Outra pessoa que passou por um momento tão difícil foi o próprio profeta Elias.
Apesar de ter realizado um milagre poderosíssimo no Monte Carmelo, ele fugiu da ameaça da rainha Jezabel e entrou num estado de medo. Ele ficou com medo. O rei Davi, muitos dos salmos do rei Davi expressam um sentimento de desânimo, culpa, perseguição e desespero. Mas todos nesses casos, a voz de Deus falou alto. Porque você pode estar passando por um momento de desânimo. Este povo estava passando por um momento de desânimo. E você leu comigo nesta noite, lá no versículo 4, pois ser forte. E ele repete, ser forte, ser forte. É a voz de Deus falando para mim e para você nesta noite, ser forte. A situação está difícil, a calamidade está à sua porta, parece impossível. Ser forte, não desista, não desista Jó, não desista Elias, não desista Davi, não desista meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, não desista, seja forte, espera, porque esse Deus que você crê e eu creio, Ele vai nos fazer forte para enfrentar todas as nossas dificuldades. Se Deus está falando hoje conosco, é porque Ele acredita em mim e em você. Em Ageu, ele viu que o povo sobreviveu a um exílio. Ele viu um povo sofrido. A primeira glória tinha ficado para trás. O povo foi exilado. Eles estavam presos à Babilônia. Mas agora eles retornam livres. Mas às vezes a liberdade, ela tem um preço a pagar. Porque junto a ela, você tem que estar preparado e motivado para grandes coisas. Ele sabe das frustrações que temos passado. Ele sabe que às vezes o nosso sentimento ele está machucado. Ele sabe que às vezes a tua vida está caminhando numa direção que não é aquela que foi preparada para você. A tua casa não está ajustada, a tua vida não está ajustada, mas chegou a hora de você não desanimar, porque há esperança para todos nós. Há esperança. Chega de dizer antigamente era melhor. Chega de dizer, havia um tempo muito bom. Lá na primeira glória, lá na primeira casa, era maravilhoso. Mas Deus está dizendo para mim e para você, eu estou fazendo algo novo nesta noite. Foi muito bom viver um passado de glória, mas a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Você vai viver coisas grandes em Deus, coisas grandes em Deus. Só ser forte, trabalhe, porque eu sou convosco. Ser forte, não desanime, não tenha desânimo, fique forte, fique na presença. Fique na presença do Pai. Busque a Deus, meu querido. Eu tenho aprendido nesta jornada que quanto mais eu deixo de buscar a Deus em oração, em palavra, eu vou me distanciando mais da cruz. E quanto mais longe da cruz, mais distância de Deus. Eu deixo de ler, eu distancio. Eu deixo de orar, eu distancio. E eu vou ficando cada vez mais longe
E aí o ambiente negativo vai tomando esse espaço. E aí a gente entra num espaço de desânimo, numa vida, Senhor, de falta da presença de Deus. A promessa nunca foi a ausência de luta. A promessa nunca foi. Mas a promessa sempre foi a presença constante. Luta teremos todos os dias. Ainda não acabou o dia. Então pode ser que as lutas desse dia ainda nos persigam até a meia-noite. E amanhã é um novo dia. Agora há pouco o irmão falou que foi num velório. Quem quer estar num velório? Quem quer ir para um hospital fazer uma visita? Quem é que quer olhar para alguém ao seu lado enfermo? Quem é que quer ver o sofrimento, a falta de recursos? Tudo isso nos traz desespero, porque às vezes olhamos para trás e tínhamos tudo isso, riqueza, ânimo, fartura, e aí passamos por um momento de tribulação, abaixamos a guarda e nos distanciamos da presença de Deus. A presença de Deus transforma obrigação em missão. A presença de Deus transforma obrigação em missão. Você tem uma grande missão nesta terra. Você, como crente, como homem de Deus, mulher de Deus, você tem uma grande missão de proclamar o Evangelho do Reino. Essa missão não é minha como pastor somente, mas é como todos nós temos essa missão. Eu tenho o privilégio dessa noite de estar com o microfone, mas a tua e a minha obrigação, porque nós temos uma promessa, é de proclamar o reino de Deus. Quando Deus relembra a aliança, Ele está dizendo: eu não comecei isso hoje, eu não vou abandonar agora. Então Deus tem uma obra grande nas nossas vidas, meu irmão. Grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso estou alegre. Mesmo que hoje eu não esteja colhendo os melhores frutos. Mesmo que hoje eu olhe e não veja as mesmas coisas do passado. Porque a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. A primeira foi muito boa, foi excelente, mas esta palavra, ela é uma palavra profética. Sabe que a glória da segunda casa aqui, ela se remete a Jesus. O novo templo, a nova casa, a nova glória, ela fala aqui de Jesus. Jesus, a glória da segunda casa, que vai nos acolher, que vai nos receber. Mas nós podemos trazer isso para a nossa vida, porque eu experimentei isso já na minha vida. Já passei por momentos muito bons, depois um momento de dificuldade, e nesse momento de dificuldade Deus veio dizer: Wilson, atenção, a glória da segunda casa que eu tenho preparado para você será melhor do que a primeira. E eu colhi isso, estou colhendo até hoje, porque o melhor está para vir, para mim e para você. A fidelidade do passado de Deus é a garantia do cuidado do presente. Repete comigo: a fidelidade do passado de Deus é a garantia do cuidado presente. Por que você está com medo? Por que você tem dúvida? Por que você não acredita que Deus pode mudar? O Deus do passado, vamos relembrar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Elias, é o mesmo de hoje,
Ele é a garantia, Ele é a garantia, Ele é o selo. Ele é o selo do cuidado presente. É o selo que diz para você: está difícil, mas eu estou presente. Está difícil, mas eu estou cuidando de você. Está difícil, mas eu estou contigo. A onda é alta, o mar é fundo, o precipício é gigante, ou a montanha é muito alta, ou o vale é muito fundo. Eu estou com você. Não vou te abandonar. Seja forte, creia nas promessas de Deus para a tua casa. Seja forte, creia que Deus pode mudar a sua história, a história da tua casa. Esse Deus tremendo que operou no passado na vida de homens e mulheres, nossos antecessores, é o mesmo Deus que está cuidando de nós. A obra pode parecer pequena aos olhos humanos. Eu posso olhar e acreditar que tudo que está acontecendo é pouco, mas nunca é pequeno quando o Espírito está nela. Quando o Espírito de Deus está agindo na minha e na sua vida, que é algo que nós temos que buscar dia após dia, a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, porque Jesus foi para os céus, vocês lembram? E ele disse o quê? Eu irei para os céus, mas vou deixar com vocês o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo é aquele que nos dirige, é aquele que nos guia, é aquele que nos fortalece em fé. Sabe quando a tua fé está abalada? Quando você olha para as circunstâncias e elas parecem maior do que você, é o Espírito Santo que vem à tua mente, ao teu coração, dizendo: eu estou contigo todos os dias. Eu sou o Deus que cuida de você no presente. A obra pode parecer pequena a teus olhos, mas nunca será pequena quando o Espírito Santo de Deus está contigo. Onde o Espírito permanece, o medo não governa. Onde o Espírito permanece, o medo não governa. Amarre tudo dizendo: o tempo pode não parecer glorioso, mas se Deus está nele, a glória ainda virá. Quem está desanimado? Quem está comparando a atual situação a um passado? Quem pensou em parar? Você está pensando em parar? Você está pensando em desistir? Ou você já desistiu? Você já pensou em voltar para trás? Em retroagir? Suas mãos estão cansadas? Seus corações estão feridos? A sua visão está deturpada? Vou repetir: quem está desanimado? Quem pensou em parar? Suas mãos estão cansadas? Seu coração está ferido? Tua visão está embaraçada? Embaralhada? Jesus está dizendo: o que falta eu estou trazendo, o que você não vai alcançar eu vou mover, e o que parece impossível eu vou realizar. Deus está te convidando nessa noite para um renovo, para uma visão renovada. Deus está te convidando nesta noite para você tomar posse do novo.
Não olhe para o tamanho da dificuldade, olhe para a minha presença. Não olhe para o que você perdeu, olhe para o que eu ainda posso fazer. Não olhe para o passado com saudade, olhe para o futuro com esperança. Porque quando Deus está presente, o simples ganha valor, o fraco fica forte. O impossível se abre, a glória aumenta e a paz chega. Quando nós terminamos de ler este capítulo 2 até o 9, uma das últimas palavras aqui do Senhor foi: darei a paz. A paz que às vezes você que está me ouvindo está precisando. Jesus Cristo é a paz para mim e para você, meu amado. Jesus Cristo é a paz que excede todo entendimento, é a paz que nos renova, é a paz que nos traz um renovo novo. Eu preciso ser renovado na minha alegria, eu preciso ser renovado na minha força, eu preciso ser renovado na minha esperança. E você que está aí, está tudo jóia? E você que está aqui, está tudo jóia? Você vai começar um novo ano, está começando um novo ano. Qual é a sua motivação para o ano de 2026? Qual é a tua motivação? Será que você vai correr até 31/12/2026 com o mesmo vigor que você tinha? Ou você está cansado, está limitado? Então agora é a hora do novo combustível, porque para chegar até dezembro a jornada ainda é longa. Nós estamos no dia 7, numa conta mais ou menos, nós temos mais de 350 dias? Não, 358 dias me falaram aqui. É muito tempo. O meu carro, quando eu encho o tanque, eu não conseguiria rodar 400, 500 quilômetros com ele. Rodar 358 dias ainda, você precisa estar com muito combustível. E Deus me falou que está faltando combustível em muito de nós. Em muito de nós está faltando combustível. O ponteirinho está lá no cheio, mas hoje é dia 7. E amanhã? E depois de amanhã? Nós temos um ano todo. E nesta noite, Deus está te chamando para um renovo, para que o poder do teu combustível seja colocado no cheio, para que você consiga chegar até o final com ânimo renovado, com alegria renovada, com a fé renovada, com a missão encaminhada, sem desanimar, correndo sem parar. E esta é a ideia nesta noite, que você receba esta palavra de Deus. Deus está te chamando. Ser forte em Deus não é ser forte nas minhas motivações. Ser forte em Deus. Ser forte em Deus. Ele tem algo grande para mim e para você. Este ano é um ano maravilhoso, com um monte de coisas que está acontecendo, mas tem a oportunidade de ser um grande ano em nossas vidas. Não é porque você vai ficar rico, não é porque vai cair um caminhão de dinheiro na porta da sua casa, mas não, é porque nós vamos receber um ânimo novo, e a glória da segunda casa, a glória dessa nova casa será maior do que a primeira, será totalmente renovada, cheia da presença de Deus, e você e eu
quando chegarmos em 31/12/2026, estaremos animados novamente, prontos para 2027, prontos para 2028, porque aquele que começou uma boa obra no Wilson, começou uma boa obra em você, ele há de nos aperfeiçoar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você só precisa crer nisso. Não olhe para a circunstância, olhe para a cruz, e você vai receber o melhor de Deus. Deus te abençoe, você que está nos assistindo. Tenha uma semana maravilhosa, um ano abençoado em Cristo. Amém?